Quem está começando, quer viver 40 anos em odontologia, precisa, primeiro, não sei de que maneira, mas descubra que aquilo que você está aprendendo tem alguma grande utilidade para o benefício e a saúde do paciente que você vai atender. Que haja uma justificativa com base nisso para atender. Qualifique-se nisso. Fala, dentista! Seja muito bem-vindo aqui. Essa parte do nosso canal, ela é riquíssima. Sinceramente, é um dos projetos que eu mais gosto. Estou extremamente entusiasmado porque eu estou entrevistando nos últimos anos profissionais com mais de 40 anos de profissão. Sabe por quê? Só podem falar dos próximos 40 anos aqueles que viveram 40 anos de odontologia. Então, às vezes eu encontro um recém-formado, às vezes eu encontro um profissional que está fazendo transição diária, um periodontista de 25 anos de profissão que agora ele quer explorar a ortodontia, um ortodontista que quer trabalhar com harmonização orofacial, ou de repente um endodontista que quer trabalhar com reabilitação e pensa assim, cara, será que nos próximos 10 anos eu vou conseguir fazer isso? Será que a odontologia pode mudar nos próximos 20 anos? Aonde essa odontologia vai mudar? Não que é um canal de profecia ou de adivinha, mas pelo contrário, é trazer um pouco de experiência. E eu estou atrás de profissionais, não de sucesso, mas profissionais bem-sucedidos, que existe uma grande diferença aqui. Profissionais que viveram o equilíbrio, viveram a felicidade, viveram plenamente a odontologia em 4 décadas. E hoje, nesse canal, aqui, nesse dia, Emílio Zanata, do meu lado, com 43 anos de profissão, dentista clínico de São Paulo, clínico geral, com mestrado, com doutorado, desenvolveu patente, é líder de opinião na área de oclusão, parceiro da indústria, parceiro do dentista, conecta professores. E eu conheci a história do Emílio Zanata assistindo uma defesa de tese de doutorado lá na USP. Eu estava numa banca, ele sentou, eu olhei um cara de roupa branca, todo grandão, tal, e falei assim, nossa, ali está um dentista experiente. Depois algumas pessoas chegaram, perguntei, né? Quem? Não, professor Emílio, tal, que legal. Uma banca de doutorado, devia ter umas 30, 40 pessoas sentadas na plateia e a gente vai acompanhando. E ele acompanhou a defesa toda. E no final ele falou, pô, Paulo, parabéns pelo trabalho, que legal. O seu trabalho sobre lesão não cariosa, eu também trabalho com oclusão, pesquiso, pá. E depois eu vi, cara, tem os 3 livros que nós produzimos de doença não cariosa. Estuda. É um bom comunicador. É um bom profissional. E eu estou conhecendo o Emílio hoje sendo um empreendedor da própria marca. Alguém que defende a linha, alguém que defende aquilo que acredita e conecta pessoas. Emílio, um prazer ter você aqui, cara. Obrigado por nos permitir conversar um pouco sobre a vida na odontologia. Eu nunca tinha me visto sob essa perspectiva que essa você é colocou. A perspectiva, cara. Esse é o ponto de vista do mesmo ponto. É interessante, porque isso me fez lembrar, mostrando a documentação do próprio caso da paciente para ela, né, para explicar na tela, com fotos e tudo. E ela moradora que era de um outro país, estava um período no Brasil, e falou, poxa, é curioso como os dentistas com quem eu me atendi, né, no país de origem dela, nunca tinham me mostrado isso, sob essa perspectiva. Então ela falou sobre o olhar de uma outra perspectiva. E hoje aqui eu fiquei prestando atenção para... Mas você está falando de mim Será mesmo? Que sou né? eu mesmo, né? E tal. Mas eu sim tenho alguma consciência, PV, de que, de certa forma, eu consegui superar, sim, algumas barreiras. Tem um slide que eu coloco de um corredor brasileiro que vai disputar a Olimpíada agora e que a de 2020 ele também foi medalhista, corre com barreiras, Alisson Santos, e eu acredito sim que eu ultrapassei algumas barreiras, porque logo que eu me formei, em 1981, era aquela coisa, vamos montar um consultório, né? Numa casa, 4 paredes, assim, assado, com sociedade com alguém, ou não, como que seria, né? E talvez pouca gente saiba, né, só mesmo as pessoas mais próximas, vamos dizer,
e aí não é para elas que eu estou falando, mas vamos dizer, eu trabalhei 2 anos em clínica popular. Enquanto eu estava na faculdade já como assistente da dentística, que eu fui, né, durante muitos anos, e já na prótese também. E isso me gerou um conflito muito grande, porque quando às vezes alguém olha a gente 40 anos depois, né, e sim, me considero na ativa e aprendo com você e com as pessoas de uma maneira geral, quer dizer, não vem esse lado, e é importante que eu fale, eu não tenho por que negar, claro, né? Ao contrário, apenas eu tive que enxergar em determinado momento, e aí é que entra a figura de outras pessoas, né? Porque nós somos, eu me considero pelo menos, a expressão de outras pessoas do meu conhecimento, seja familiar, ou, né, amigos, ou pessoas, né, a minha esposa e tudo mais. Nós somos a soma das pessoas que nos influenciam. É por aí. Né? E existe um compromisso, né, de você também satisfazer essas pessoas, né? Em parte é ser esse promotor que você coloca no Dentista Pro. Então, sabe, ser um promotor para, quer dizer, ok, eu estou tendo prazer, eu que tenho filhos, né, eu não tenho netos, mas tenho filhos, então é aquela coisa assim, eu sou muito feliz quando eu realizo algo, né, e hoje em Uberlândia eu estou realizando, eu estou muito feliz comigo mesmo. Quando a minha esposa realiza algo, eu fico feliz também por ela. E quando nós dois realizamos, putz, eu fico mais feliz ainda. E quando um filho realiza, é uma alegria incomensurável. Somos assim, eu aprendi isso no meu ambiente familiar. Celebrar, né, as conquistas, né? Celebrar as conquistas, e eu sou o 9º filho. A minha brincadeira é que ainda bem que meus pais não pararam no 8º, né? Vamos dizer. E meus pais, de uma época, eles nasceram em 1914, 1917, os dois usavam prótese total, superior e inferior. Quando eu já de calça curta via isso. Puxa vida, né? Então tinha 2 coisas que eu sabia que eu ia ter, PV. Calça comprida quando crescesse e usar dentadura. Onde que mudou isso? Porque nenhum dos 9 filhos usou ou usa prótese total muco suportada. Ou seja, alguma coisa aconteceu para... Alguma coisa aconteceu. Não foi água fluoretada, vamos dizer, contribuiu depois e tal, mas não foi isso. Foi a mudança de atitude. Mudança de atitude exatamente dos nossos pais em mudar isso daí. Então, é isso que grande aprendizado... Uma quebra de cultura. Né? Um grande aprendizado para nós que eles passaram, PV, legal. Foi essa mudança de cultura, e que nós temos que estar dispostos a algum sacrifício para que a geração que vier receba mais, entendeu? Então, às vezes, o que eu noto, por exemplo, não sei se agora, com a minha idade, alguma coisa assim, mas o que eu noto é que, às vezes, há um imediatismo, ou tem ocorrido um imediatismo, como que eu ainda não consegui um apartamento de cobertura, de entrar de sócio num clube e tal, assim, temos que dar um tempo, e às vezes certas situações que a gente imagina de um bem material, às vezes não é para a minha geração, mas se eu puder promover para outra geração que vier, eu também tenho que ter alegria nisso. Exato. Então, antes de todo esse processo de comunicação de rede, era difícil de você saber exatamente como era a vida, a cotidiana, a rotina de uma pessoa que eu tenho como referência. Por exemplo, eu tenho um professor, eu tenho um dentista, ou eu tenho um profissional que é uma referência para mim. Antes da rede social, antes da internet, antes disso tudo que a gente vive,
Ele era minha referência porque era um bom profissional. Eu não sabia o que ele comia, eu não sabia para onde ele viajava, eu não sabia a marca da roupa que ele usava. Eu também não entendia o mundo dele. Quando eu comecei a entender o mundo dele, é legal porque eu também posso me modelar em cima disso. Isso é um termo novo. Antigamente a gente falava, eu vou me inspirar em você. Hoje eu estou querendo modelar você. Modelar significa o seguinte, eu quero pegar o que você tem de melhor e falar o seguinte, cara, dá para eu transformar isso num projeto e tentar aplicar na minha rotina. Só que aí vem um perigo, e é isso que está acontecendo, o excesso de comparação. O excesso de comparação, essa abundância do tipo, será que a vida dele é tão feliz como ele coloca? E aí, Emílio, você traz isso na essência do... Cara, eu sou feliz com a minha conquista, sou feliz com a conquista da minha esposa, sou feliz com a conquista dos meus filhos. E por várias vezes nós assistimos uma atual geração, vamos chamar de uma geração jovem, que vai viver ainda os 40 anos da odontologia, que se entristece por não ter a felicidade do outro. Que se entristece por usar a infelicidade do outro como um ponto de comparação. E você, ontem, quando a gente estava ventilando o assunto, você falou assim, Paulo, uma coisa que eu aprendi foi aprender a aprender. E houveram pessoas na sua vida que foram importantes para você. E para quem está assistindo agora esse programa, sabe que em alguns momentos a gente vai ficar perdido. Em alguns momentos você vai seguir uma direção errada ou vai tomar um sentido errado e você pode ficar, poxa, será que eu volto? Será que eu desisto? Isso aconteceu com você, Emílio? Em alguns momentos da carreira, o colega lá da contabilidade que você colocou. É muito curioso você falar assim, porque eu não sabia exatamente o que encontrar aqui, não tem um script, né? Zero script. Mas é assim, e você me fez lembrar agora uma coisa que vale a pena ser comentado. Eu li um livro do Rubem Alves, certa feita, e esse autor brasileiro, ele mineiro, ele comentou o seguinte, que ele já na universidade, já com nome de sala e tudo mais, um acadêmico, um aluno, foi fazer uma entrevista com ele. E fez uma primeira e única pergunta direta para ele. O que ele fez que deu tudo certo, né, para dar... Ele não falou a palavra receita, mas assim... Então, o que ele fez que deu tudo certo? E não era que ele queria uma informação privilegiada, um segredo, para poder aplicar a mesma coisa. Mas assim, porque ele era sucesso, né? Um autor de reconhecimento nacional, internacional, um pensante e tudo mais. O que tinha acontecido? E no texto, PV, ele descreve o seguinte, eu estou onde eu estou, com todo esse reconhecimento dentro da universidade e tudo mais, porque deu errado. E aí ficou aquele silêncio na narrativa, claro que ele explica. Ele falou, deu tudo errado na minha vida. Mas como assim, né? Porque ele é sucesso. Deu tudo errado porque meus pais morreram quando eu era criança. Eu tinha 7 anos. E eu fui morar com meu tio. Isso não era para ter acontecido. Isso deu errado. Eu fui morar com meu tio, no interior de Minas. Era para eu ter crescido, crescido, ficado ali. Esse meu tio era para ter ficado ali também. Não, ele mudou para o Rio de Janeiro. E eu fui para o Rio de Janeiro. Não era para eu ter ido para o Rio de Janeiro. Deu errado de novo. Isso deu errado de novo. Né? E lá pelos anos 60, ele fazendo teologia, ele, em razão das circunstâncias nacionais, ele foi enviado, foi mandado para os Estados Unidos. Também deu errado, porque ele foi exilado. Não era para isso ter acontecido. Ele aprendeu um outro idioma, uma outra cultura e tudo mais. E o curioso disso é que eu trouxe essa explicação para mim. Então, e acho que todos nós podemos achar algumas coisas assim na nossa vida. Eu era para ter crescido e estar em Dracena, que é a minha cidade natal, nenhum problema até aí, né? Mas não, deu errado, né? Meus pais me enviaram aos 16 anos para estudar em São Paulo e fazer terceiro colegial e cursinho. Deu errado. Era para eu ter passado numa faculdade mais perto de Dracena. Eu passei em Santos, né? Deu errado. E daí eu terminei em Santos. No dia da minha formatura, meu pai havia dito assim, tem um salão lá em Dracena
alugado para uma autoescola e você pode usar para montar seu gabinete, né? Que era o nosso consultório odontológico, né? E eu contei para ele uma história de vida acadêmica. Eu falei para ele, pois é, eu conversando aqui, assim, assado e tal, eu vou ficar isso. Então deu errado, eu não voltei para Dracena, né? E aí ele falou, bom, você que estudou para ser dentista, você que sabe, você faz as suas escolhas, que é outra coisa que eu costumo dizer. A gente faz as escolhas na vida. Difícil, às vezes, é conviver com as escolhas que a gente faz. Mas, enfim, né, todos nós, graças a Deus, temos essa condição livre de fazer as escolhas, as próprias escolhas. E daí eu comecei nessa vida acadêmica. E isso foi muito importante. Essencialmente um professor Henrique Cerveira Neto, Mário Sérgio Sandoval, Guaraciaba, Juvenal, que foram pessoas e de uma geração, PV, bastante humanista, eles liam muito. E daí, puxa vida, eu aprendi uma oclusão que era muito mais do que um contato oclusal, assim o assado, se o guia era assim o assado. Eles já comentavam para eu ver o paciente, para eu perguntar. Então eu vi um paciente sem os dentes para prótese total, que eu sou um dentadureiro de origem, vamos dizer assim. Para mim nunca foi, você quer um dente assim, o dente assado era assim. Como que você perdeu os dentes? Sabe? Por que razão levou isso e tal? Que é para você chegar. E para que você quer os dentes, né? Você quer um dente social só, a prótese total? Você quer restabelecer função mastigatória, que a gente sabe que é praticamente desprezível isso, mas enfim. E para fechar aqui, eu acho que Freud explica o fato de eu ser um dentadureiro de origem e a prótese, porque, então, como eu disse, meus pais tinham prótese bimaxilar muco suportada. Então, eu tomava o ônibus em São Paulo, 650 quilômetros, sexta-noite, ia para Dracena e moldava, tomava registro, fazia rolete, tomava arco facial, sim, para aqueles que querem perguntar, sim, porque eu tinha aprendido isso na faculdade, eu sabia lidar com isso. Claro. Né? Aí voltava para São Paulo, ia para o laboratório e fazia o trabalho e depois voltava. Enfim, ficou maravilhosa, maravilhosos os pares de próteses totais? Certamente não. Foram extremamente técnicas, mas eu não consegui passar tanto ali. Eu acho que aí vem isso que você falou em perseverança e tal, eu acho que isso vem daí. Nós temos que fazer o melhor e ser perseverante em aprimorar aquilo. E não é dar o desconto da gente que está começando, também eu nunca fiz, porque senão eu me amarro nisso e não, eu tenho que ir lá e fazer o melhor sim a cada vez, e repetir e fazer, é isso. Zanata, então, nessa linha entre perseverança que nós falamos no podcast anterior sobre oclusão, e você falar que, tudo bem, é uma soma de erros, né? O Michael Jordan até coloca isso, né? Todo mundo lembra dos meus 6 títulos, né? Mas não lembra de todos os outros campeonatos que eu não ganhei, né? Que eu ganhei 6, mas o cara jogou quase 20, né? Então foram 9.000 arremessos errados, né? Para ele acertar. Então são pontos que nos leva a pensar em ter mais calma na hora da análise. Esse programa aqui dentro do PVCast é para você que está olhando para a odontologia e fala, cara, eu vou trabalhar mais 10, eu vou trabalhar mais 20, eu vou trabalhar mais 30, eu ainda vou trabalhar 40. De repente tem recém-formado assistindo aqui. E nós estamos com um profissional que tem 43 anos, que está estudando, que está lendo, que está se capacitando, está conectado, ou seja, ele falou, estou na ativa. Eu sempre lembro do meu pai aqui com 47 anos, cara, falando o seguinte, cara, eu vou seguir na odontologia. De outra forma, Paulo Vinícius, eu não teria motivo algum para ser convidado por você. Vamos ser claros. Né? Vamos ser claros. É isso. Para que vai chamar o Zanata lá? Que bom que você viu alguma coisa que eu poderia contribuir aqui nesse seu projeto. Mas, de outra maneira,
Porque se eu ficar com os conhecimentos que eu adquiri, Exato. eles vão se esvair. Não vai sobrar muito ali. Eu preciso renovar isso. Eu preciso acrescentar. Agora, tão pouco, PV, não, de vez em quando, não, tem que limpar a mesa e começar tudo de novo. Quer dizer, tudo aquilo que fez não é certo. Né? Muito cuidado com isso. Né? Não é por aí também. Então, a gente tem que ter uma determinação. E eu costumo fazer um trocadilho de que compromisso se escreve com 2 S, não com C cedilha. Quer dizer, quando eu coloco isso é porque assim, há um compromisso para com o indivíduo, o hospedeiro, o paciente que nós vamos atender. Nós temos que estar compromissados. Isso o tempo todo, isso talvez por ter visto meu pai e minha mãe mutilado lá sem os dentes, talvez isso tenha me chamado mais a atenção. Mas os professores que eu tive, eles foram realmente determinantes para que esse modo de pensar fosse seguido. E aí você falou de ligar a alguém, a alguma coisa, quer dizer, é fundamental para fazer bem usar um bom material. Então, e isso eu ouvi dos meus primeiros pacientes. Uhum. Então, veja, o paciente, ele está preparado. Não é uma questão assim se ele tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas ele quer receber um feliz atendimento, o melhor tratamento melhor. possível, né? E não é que assim o último livro, a última informação é a mais atualizada possível. Às vezes não. E isso dentro da oclusão, que é o assunto que sempre, vamos dizer, me laçou, pegou, encaminhou, apaixonou, ela vem lá de trás. Então, eu não tinha como fazer próteses e próteses totais, dentaduras, se eu não aprendesse oclusão. Claro. Então, isso o Dr. Henrique, ele falou, mãe, né? O dia que você equilibrar, fizer com que prótese total superior e inferior esteja equilibrada, não necessariamente retentiva, mas que tenha estabilidade ali, você estará apto dentro da oclusão. E olha só, acho que cabe dentro disso, não me estender tanto, um livro de 1940 que eu tenho, do Svensson, de prótese total, numa época que eu ia fazer arqueologia odontológica, como meu professor me orientou a fazer. Esse livro do Svensson, olha só, 1940, nós estamos perto aí dos 90 anos. Ele comenta o seguinte: muito se diz que se eu colocar alguma coisa, um alimento, de um dos lados, eu perco todo aquele equilíbrio, aquela oclusão que eu desenvolvi. Então, para que colocar, olha só, 1940, tá? Para que equilibrar? Para que fazer encaixar? Para que desocluir? Se eu coloco, nos dias de hoje poderia dizer, um caroço de azeitona de um dos lados, desequilibra tudo. Vai desequilibrar tudo. E aí ele responde também isso, porque devem ter perguntado muito para ele, porque ele era um indivíduo perfeccionista nisso de atingir o bom equilíbrio das próteses, tá? Ele falou: quanto tempo se passa fazendo uma mastigação? Quanto tempo você mantém alguma coisa interposta entre os dentes para desocluir tudo, Então, eu acho que é simples assim. É claro que quando eu coloco de um lado, instabiliza do outro, muda a alavanca, classe 1, classe 2, classe 3 de alavanca, etc. e tal, que a gente aprende ou tem dificuldade para aprender. Só que a questão é que eu não fico o dia todo com um caroço de azeitona de um dos lados ou passando de um lado para o outro. Claro. É esse o ponto. Então vale sim buscar um equilíbrio oclusal. Então, essas pessoas já viram isso lá atrás também. Ou seja, Zanato, mesmo você dominando um tema, ao longo do tempo, você foi rediscutindo esse tema. Não existe uma verdade absoluta dentro dessa área para você. Deu para perceber isso. Por que não? Porque
eu sempre volto aos meus professores e tenho o professor Henrique Cerveira Neto como minha referência, né? Meu pai odontológico, vamos dizer assim. Por quê? Porque é um indivíduo que pensa muito bem. Então, ele e outros profissionais, mas ele, na minha referência, sempre falou para estudar, e estudar investigando. Então, quando ele comentava assim, não como um aviso, mas ele falava, quando se coloca alguma coisa como uma verdade absoluta sobre um sistema biológico, tome cuidado com isso, porque tem um lado mecânico, ok, mas a parte da biologia e como é esse indivíduo no contexto dele, né? no contexto. Então, Exato. ele não usava essa palavra, mas hoje, como você usa muito a questão do comportamento, quer dizer, então, veja, o Lepera é um autor dos anos 70 que comentava nas próteses totais. Então, ele falava de um indivíduo biopsicossocial nos anos 70. Tá? Nada mais up to date, nada certeza. mais atual. Com certeza. Tá? E nós estamos falando de um indivíduo que veio antes de mim. Isso é um livro escrito nos anos 70. Eu me graduei em 81. Então sempre houve indivíduos que já pensavam também. Porque não é possível que os pensadores, os humanistas, tal, os filósofos pensassem só numa direção. Eles também sempre influenciaram as outras áreas. E acabavam rediscutindo conceitos e fundamentos e princípios. Então, né? Por isso que vem da época de uma... muita gente mal fala da gnatologia, não, porque a gnatologia e tal, a rigidez dos conceitos assim assados... Eu adoro a gnatologia, não para praticar hoje certas fixações de conceitos ou de definições, mas ela foi extremamente importante para ser discutida, pô. Com certeza. Para ser entendida. Hoje em dia prefere-se dizer que tudo é fisiológico, não porque é fisiológico, a posição da mandíbula é fisiológica, o outro é fisiológico e tal. Bom, mas se tivesse tudo fisiológico, não precisava tratar. Entendeu? E quando que eu noto uma oclusão fisiológica? Quando eu acompanho esse indivíduo. Porque se eu não acompanhar o indivíduo, fica difícil para eu aceitar que certas má posições de dentes, assim, assado, não estarão por gerar algo. Eu não faço a prática da futurologia, não é isso. Mas fica mais difícil eu caracterizar o indivíduo, não, você está equilibrado fisiologicamente, porque dependendo do psique do indivíduo, da condição sistêmica e tudo mais, ele pode mudar. Então eu tenho também que ter uma ressalva nisso. Acho que esse foi o ganho entre alguma coisa extremamente, essencialmente, quase que totalmente mecânico, vamos dizer assim, para alguma coisa que não é nada mecânico. E isso é ruim, que a gente sai de um extremo e caminha direto para o outro extremo, até ter o balanceamento e falar, não, o equilíbrio, a virtude está no meio. Então, claro. Ainda mais no mundo polarizado que a gente vive hoje em rede social, aí o equilíbrio em polarizações. Cria-se termos que vira quase que um bullying, nichos, né? Estigmatizando o indivíduo que pensa assim ou pensa assado. Né? Que no final é uma grande bobagem, né? Se você comprar isso com uma briga. Quantas vezes nós vimos perdas de oportunidades quando não houve inteligência emocional para lidar com isso? Nós estamos no extremo disso, nós estamos vivendo. Essa era é a era que a rede social está mudando totalmente o comportamento. E aí, Zanata, para a gente seguir para a última, eu gosto sempre de aproveitar as mentes brilhantes que sentam aqui e que viveram 40 anos de sucesso na odontologia. A gente sabe que o conceito de sucesso ele varia. O conceito de sucesso para alguns é dinheiro, para outros é felicidade, para outros é paz, para outros é equilíbrio, para outros é ascensão, é titulação. Tem gente que é feliz acumulando títulos acadêmicos, tem gente que é feliz executando a sua rotina clínica, tem gente que é feliz fazendo outras coisas relacionadas. Mas focado na odontologia, eu queria te perguntar assim, olhando para os 43 anos até agora, no profissional Emílio Zanata, quais foram as principais características que o Emílio Zanata tem ou teve e desenvolveu
para chegar hoje na sua atual posição como referência, como autoridade num tema, como referência para os seus pacientes, por ter conseguido, através da odontologia, formar seus filhos, criar sua família, porque eu sei que você vive da odontologia para a odontologia, eu me identifico com isso. Quais são as características? Assim, como se eu fosse criar uma lista. O que você desenvolveu ou tem que possa servir para quem está começando a odontologia agora? Olha, vamos ver, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas a época que eu mais estudei foi quando eu tinha menos clientes. Então, eu aprendi a estudar. Então, eu estudo. Se eu não sou um indivíduo regular eu leio um artigo por dia ou dois, não, e não leio mesmo, mas eu consulto, sei observar, assisto cursos e busco isso. Então, eu fui influenciado, sou influenciado por este aspecto. E eu tenho uma característica, considero uma característica minha, que é ter paciência. Então eu poderia ter sido abreviado da vida terrena e ter morrido lá atrás, mas não aconteceu. Então eu tive paciência sempre. Então eu nunca tive a ansiedade nos dias atuais de ter assim, não, mas eu sou um indivíduo com essa característica, PV. Eu tenho um iPhone 14. Eu sou satisfeito. Também um 14. Não, mas é que tem gente que fala assim, mas não fala que tem um 14. Tem um 14, mas fala, eu não tenho o 15. É um jogo de palavras, mas eu procuro dizer, eu tenho um 14. Eu moro num apartamento que eu considero confortável, de 3 quartos com uma suíte. Tá? Tem gente que diria assim, eu não tenho um apartamento com 4 suítes, cobertura, elevador exclusivo. Eu digo, eu tenho um apartamento assim. Quer dizer, eu tenho essa característica, tá? E aí, nessa longevidade de profissão, eu sou casado com a Sarita há 37 anos, que aliás é outra coisa, que naquele raciocínio do Rubem Alves, para não dar certo. Eu sou de família católica e ela é de família de origem judaica, né? Deu errado o PV, né? Deu errado. E temos 2 filhos que muito nos orgulham, o Rafael e o Júlio, 30 e 28 anos, e que são judeus, porque são filhos de mãe judia, casado, né? Tem um pai não judeu, e assim pode-se viver também. Então, hoje em dia, tudo isso que é colocado como diversidade e tal, para mim, isso sempre foi fácil de lidar. Eu não sei se era o exemplo que eu tinha em casa, com certeza mas não era só isso. Mas, sabe, PV, eu acho que as pessoas pegam muito pesado. Hoje em dia, com esses termos todos, essas misoginias, essas coisas, sabe, pode ser mais leve, tá? E não que não tenhamos preconceitos ou situações, acho que temos, mas pode ser mais leve, pode ser mais leve. Então, eu acho que eu tive oportunidade disso, e isso, você fala assim, mas onde que isso ajudou na sua profissão? Ué, isso me ajudou na profissão ao ver que um pensava assim sobre maloclusão, outro pensava assado, os dois se engalfinhavam como que num octógono, e eu lia um e lia outro e conseguia extrair alguma coisa boa de um e de outro. Diz aí na rua, né? Simples assim? Simples assim, né? Então, não é questão de, não, mas você não toma uma posição. Não, opa, eu tomo posição, mas eu tenho, talvez, um grau desenvolvido de tolerância a isso. Então, acho que quem está começando, quer viver 40 anos em odontologia, precisa, primeiro, não sei de que maneira, mas descubra que aquilo que você está aprendendo tem alguma grande utilidade para
o benefício e a saúde do paciente que você vai atender. Que haja uma justificativa com base nisso para atender. Qualifique-se nisso. Eu que sempre dei aula de oclusão, um exemplo pequeno aqui, é assim, mas professor, o paciente não paga uma montagem articulador. Tem que tomar arco facial, registro e tal, ele não paga. Eu falei, tá bom, ok, ele não paga. Mas se um dia ele chegar, olha quantos anos faz isso, PV, se um dia ele chegar com um cheque em branco, assinado, e fala para você, ok, preenche o valor aí dos seus honorários, está em branco, você pode preencher. Aí você sabe tomar um arco facial, você sabe a importância, você sabe tomar um registro. Então, muitos procedimentos, ou eu não cobrei, ou cobrei menos do que poderia valer. Eu me sujeitei a isso, mas uma palavra pesada, que eu vou dizer agora, eu não me prostituí. Eu acreditava naquilo e aí eu fui e fiz aquilo, da maneira como os meus antecessores diziam que era para fazer. Aquilo é o melhor para o paciente. Então, é o indivíduo sempre que está adiante de nós. Quantas vezes a gente não sai de um atendimento longo com dores musculares, né? Não estou nem dizendo que uma ergonomia errada, é porque atendimentos longos mesmo, né? Esse dia de hoje aqui você falou, você se prepara, porque nós vamos sair tarde e tal. Então, mais feliz por ter feito um bom trabalho. Né? Então, isso sempre foi. No interior, de forma mais romântica, fala assim, fulano gosta do que faz, ama o que faz. De certa forma, numa mais lírico assim, seria mesmo uma demonstração, vamos dizer, de amor e tudo mais, né? Algo mais dessa forma. E se a vida, PV, puder nos brindar com a velhice, eu vou adorar, né? Porque eu acho que é isso que precisamos ter. E você me chamando aqui é um reconhecimento, lustra meu ego, estar vindo aqui. Sinal que eu construí alguma coisa, fiz algo e alguém, se puder, que está nos ouvindo, puder se beneficiar disso, eu estarei alegre, estarei feliz. Com certeza. Tá aí. Obrigado, cara. Um abraço. Obrigado mesmo, viu? Anotei aqui, ó, tolerância para extremas posições, extremos tópicos, extremas decisões em discussões. Me veio tanta coisa aqui, cara, na minha cabeça. A galera do isola que não isola, a galera que da faceta e da resina e da cerâmica, quem põe pino e não põe pino. E você colocou isso muito bem. No final, não é uma questão de falta de posicionamento, é uma questão de saber extrair o melhor de cada ideia e construir sua trajetória com paciência, né? Sendo grato por aquilo que tem, sendo grato por aquilo que você conquistou. Deixei tudo anotado e isso é muito bonito. Isso aqui representa você, viu, Zanata? Obrigado mesmo por todos esses insights. Pode ter certeza que muitas pessoas absorverão isso aqui em momentos diferentes, porque a geração 40 anos ela é atemporal. Isso aqui serve para qualquer um, independente se nós estamos agora em 2024 ou em 2034. Né? São características que a gente não pode perder. E obrigado por sua contribuição na odontologia. Tá? É uma satisfação para a gente. Deus abençoe a todos. Estejam bem. Amém. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Aproveitem bastante, tá? Se isso te ajudou, compartilha. Curte o canal, segue a gente. Aqui não é somente um conteúdo de odontologia clínica, mas também de odontologia pensando na sua carreira, no empreendedorismo e também podendo te direcionar. O Geração 40 anos é olhar para o futuro com quem já viveu pelo menos 40 anos da odontologia. Um grande abraço para você. Até o próximo episódio.